polícia investiga uma possível ligação entre a morte de uma idosa e o assassinato de Vitória Regina Souza, uma jovem de 17 anos que foi morta em Cajamar. O corpo da idosa foi encontrado durante as buscas pela jovem e agora a polícia acredita que pode haver alguma ligação da vítima com um dos suspeitos do crime contra a adolescente. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, esse caso da Vitória tá rendendo bastante e não de uma maneira boa, né? Eu gostaria que estivesse Sim. rendendo com histórias do tipo: descobrimos os responsáveis e agora eles vão pagar pelo que eles fizeram. Não, acharam mais uma possível vítima. Exato, não é de uma forma boa. É interessante quando aconteceu o sumiço da Vitória e posteriormente foi encontrado o corpo. O próprio prefeito de Cajamar, ele foi a público falar que Cajamar é uma cidade pacata, uma cidade tranquila. Só que nas buscas para encontrar a Vitória, foi encontrado um corpo também na mata. E esse corpo, né, o mistério realmente continua. Eu vou te pedir, Sofia, para abrir a matéria do Terra. O Terra traz justamente uma linha de investigação da polícia, que é essa, que o corpo dessa idosa que foi encontrado na mata pode ter ligação com o assassinato de Vitória Regina. Isso por quê? Porque essa menina de 17 anos, que foi encontrada na semana passada, com praticamente nua, apenas com sutiã, praticamente decapitada, o corpo dela já estava no estado ali de tortura, foi torturada durante um certo tempo, e pode ter ligação com essa senhora, porque o assassinato de Edna Oliveira da Silva, uma senhora de 63 anos, que foi encontrada nessa mata, ela tinha uma ligação com uma das pessoas que era suspeita, que está como suspeita também do crime de Vitória. A Edna, o corpo dela apresentava sinais de violência também. A polícia também não tem as informações ainda sobre as circunstâncias da morte, mas testemunhas confirmam que Edna foi babá na casa de Michael, o único homem preso suspeito do envolvimento com a Vitória. Michael era tido ali como uma pessoa muito próxima de Vitória, porque era vizinho da Vitória. Ou seja, existe uma ligação, pelo menos não diretamente, entre o Michael, que é o principal suspeito no momento, e essa senhora que foi encontrada morta também no mesmo local, praticamente, que foi no mesmo matagal, que estava a Vitória, mas uma distância considerável. E o corpo dessa senhora foi encontrado antes. E aí, Sofia, você vai perguntar, mas quem é esse Michael? A polícia hoje só trabalha com 3 pessoas, basicamente, inclusive depois de tudo que aconteceu ontem, né, do pai é suspeito, do pai não é suspeito, que foi uma informação que foi divulgada pela polícia diretamente para o jornalismo pela manhã, de que o pai estava como suspeito, e depois voltaram atrás, e aí o delegado diz, não tem nenhuma linha de pesquisa, de investigação que inclua o nome do pai, sendo que essa informação tinha sido dada pela própria polícia, enfim. Mas a polícia aponta que o Michael, que é o dono do Corolla, que foi periciado, foi encontrado marcas de sangue, que é uma pessoa vizinha e conhecida da família, e a polícia, inclusive, já quebrou o sigilo telefônico desse Michael, já tem informações, já vistoriou a casa, tem uma informação diferente, ele deu uma versão para a polícia que foi desmentida pela mulher, então ele é uma das pessoas que estão mais propícias, nesse momento, a ser um suspeito em potencial para a polícia. E por que eu falo suspeito em potencial? Porque a gente comentou ontem, e tem muita coisa estranha nesse caso, sobretudo a informação que a polícia passa e depois a própria polícia, ela volta na mesma informação, parece aquele cachorro correndo atrás do rabo, sabe, que cerca e nunca tem nada tão preciso, e o que Sofia acabou de falar sobre a informação que a polícia deveria divulgar era de fato, conseguimos, a linha é essa aqui, tal pessoa cometeu o crime, mas a polícia também, tanto na figura do delegado ali, quanto na figura do prefeito, e também da própria mídia, não vou isentar a mídia disso não, estão fazendo um circo muito grande, de fato, um circo no sentido de espetáculo, pessoal, sobre o que está acontecendo em Cajamar, nas investigações para identificar o culpado ou ocupada pelo crime da Vitória Regina. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer, por favor, a matéria da CNN que traz
justamente a linha de investigação da polícia com 3 principais suspeitos, por favor. Vamos agora falar sobre o caso Vitória, a jovem de 17 anos que foi assassinada na Grande São Paulo, depois de colocar e tirar o pai da jovem da lista de suspeitos. A polícia agora fechou o cerco contra 3 pessoas que teriam envolvimento no crime. O Renan Fiuza traz para a gente já a atualização. Quem são esses suspeitos, hein, Renan? Tudo bem, Carol. A gente está aqui na delegacia de Cajamar, de onde o caso está sendo investigado, e a todo momento a gente percebe que há, sim, movimentação entra e sai de agentes da Polícia Civil. A gente relembra, né, que as diligências elas vêm acontecendo, são várias frentes aí de investigação, uma vez que é um quebra-cabeça extremamente difícil, há muitas perguntas ainda sem respostas. Trago para vocês alguns detalhes, mas já te adianto a pergunta que você me fez respondendo aqui. No rol da investigação para a Polícia Civil, neste momento, a gente tem 3 suspeitos. O Michael, que é o proprietário do Toyota Corolla, a gente mostrava ontem aqui na programação da CNN, dentro do carro foram encontrados fios de cabelo, manchas de sangue também no porta-malas, e esse carro especificamente é um elemento chave dessa investigação. Obviamente, tudo já foi periciado, leva-se tempo, 30, 40 dias até que o resultado seja pronto. Então a gente está falando desse único suspeito que está preso no âmbito da investigação. Temos também outros 2 nomes, Daniel e Gustavo, ex-namorado, né, segundo ainda consta, uma espécie aí de ex-ficante, né? Então a gente traz para vocês esses 3 nomes, segundo a investigação, são os principais nomes. Relembramos aqui que ainda ontem trazíamos a informação que o pai da Vitória tinha entrado aí na investigação como suspeito, tinha talvez, segundo constava, omitido algumas informações, mas depois, com o andamento, a gente teve a informação à tarde que ele não se encontrava nessa lista de investigados, de suspeitos, uma vez que tinha trazido alguns relatos, né, e que ouvi-lo seria parte da investigação, uma vez que é uma pessoa extremamente próxima à Vitória, é um familiar, por isso que ele precisaria ser ouvido. Então, neste momento, ele não consta na lista de suspeitos. Mas eu acho que a gente tem que trazer o nosso foco central para Michael dos Santos. Ele, como eu disse, é o dono e proprietário daquele carro preto que passou por pelo menos 3 perícias. E aí, por que a gente traz o olhar para ele? Porque há provas testemunhais importantes, né, que colocam ele no rapto da vítima, ou seja, para a investigação ele tem uma participação fundamental nesse crime e teria, de certa forma, colaborado com o rapto, com o sequestro da vítima. A esposa de Michael, inclusive, teria dado uma outra versão da que ele teria repassado em depoimento aos policiais. E ao se contradizer, né, ou seja, ao trazer essas novas versões, a mulher também, de certa forma, trouxe à polícia novas linhas de investigação, né? Os vizinhos, inclusive, relataram uma movimentação suspeita na casa dele na madrugada do crime. E há indícios ainda que a polícia está apurando sobre ele ter coagido algumas testemunhas, pessoas que teriam visto ele muito próximo ali à cena do crime no dia do sumiço da Vitória. Então essa é a peça-chave neste momento para a investigação, sem contar Daniel e o ex-namorado, ex-ficante dela, né? Então, portanto, a gente tem 3 pessoas ali, né, que a polícia está de olho e não É isso, Sofia. O Michael, nesse momento, é o único preso. Os outros 2 podem voltar a ser solicitados à prisão. A polícia não descarta, caso surjam mais informações. E é isso, né? O que a polícia agora aponta é que a Edna, a morte da Edna, pelo fato dela ter trabalhado como babá na casa do Michael, possa ter, então, esse crime, uma relação com o caso da Vitória, e, de fato, seria muita coincidência, né? Pelo menos coincidência né? Ter 2 mulheres mortas e 2 mulheres com uma ligação aí com o Michael. O que a gente espera é que a polícia dê uma resposta o quanto antes, mas sem precipitação. Eu vi aqui vários comentários no chat, inclusive de que a polícia, né, está desencontrada, assim como a mídia, a parte da mídia, assim, a mídia, uma parte da mídia também trabalha com espetáculo midiático. Não vamos esquecer da Eloá, não vamos esquecer de vários outros casos aí que foram tidos, né, dessa linha. Agora, nesse caso mesmo, a questão da Globo lá, que daí a gente não vamos entrar na discussão se a Patrícia Poeta deveria ter desobedecido a diretoria ou não,
mas que a própria diretoria da Globo achou que seria uma boa ideia colocar a Patrícia falando com o pai e daquela forma. surpreender com uma notícia, né? Surpreender, o pai não tinha ainda a notícia, ele deixou muito esclarecido que não tinha nenhuma informação, e não, mas a gente sabe que não sei quem. Gente, isso não se faz. Inclusive, isso pode atrapalhar as investigações. Mas aí a questão é como chegou essa informação até a Globo. Então, assim, também não deveria ter acontecido, tem muito problema acontecendo aí, justamente porque, infelizmente, em alguns casos, tanto promotoria, às vezes, como delegacia, quanto uma pessoa quer se destacar, o prefeito, algumas vezes, quer se destacar e quer falar muito, quer utilizar um espaço de dor e morte ali como um púlpito, e isso é muito perigoso, isso é muito delicado. Mas o que a gente espera com mais essa informação é de que, de fato, a polícia traga um resultado, uma resposta para essa família que está sofrendo, né? É isso, Sofia. Pois é, eu vou fazer aqui uma crítica à polícia, sinceramente, porque, gente, esse caso é um caso que está tendo muita repercussão no país inteiro. As informações que saírem, a mídia vai dar, sabe? A gente pode entrar aqui na discussão se deveria dar, como deveria dar, mas desculpa, um caso tão midiático quanto esse, mesmo que esteja errado divulgar a informação vai ser divulgada pela imprensa. É um fato. É a realidade com a qual a gente vai ter que lidar. Sendo assim, não deveriam deixar essa informação chegar à imprensa. É simples assim, gente. Se você. Estamos suspeitando do pai, mas a gente ainda vai precisar ver melhor se o pai realmente tem culpa ou não. Cara, não deixa essa informação chegar à imprensa. Primeiro checa para ver se realmente existem boas razões para suspeitar do pai, e depois, se você achar que que tem boas razões, você pode eventualmente informar a mídia. Você não deixa uma informação dessas vazar dessa forma, sabe? Especialmente se tratando do pai, porque pensa o sofrimento que é o pai acabar de perder a filha e ainda ficar com a imprensa em cima dizendo a culpa é tua, sabe? E ainda mais se tratando de uma situação, de um caso tão midiático que qualquer suspeito pode acabar linchado, gente. Ou conseguir fugir, né? Ou conseguir fugir justamente por ter informação. Ou outro lado, receber essa informação e daí pegar e usar isso para atrapalhar a investigação ou para fugir de alguma forma. Então, assim, tá difícil, né? Tá difícil. Enfim, vamos aqui esperando que a próxima vez que a gente traga notícias sobre esse caso sejam notícias e que o caso finalmente tenha algum tipo de resolução. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, o plantão ainda não terminou. A gente já volta com mais notícias.